Não? Quando te fala assim, não, você tem 3 minutos para falar. Ah, 3 minutos é bastante. Você começa e já acabou. Já acabou 3 minutos. Muito bem, eu sou Cláudio Ribeiro, sou pastor metodista e também professor de ciências da religião. Todas as vezes que eu paro para pensar sobre o trânsito religioso, que é uma expressão bastante comum nos dias de hoje, não só na academia, mas também em assuntos assim mais informais, eu fico pensando como tem aumentado o trânsito religioso. Por que será? Em primeiro lugar, temos que reconhecer que o mundo que nós temos hoje, a velocidade das coisas é muitíssimo maior do que no passado, não é verdade? Velocidade até mesmo dos carros nas ruas, mas também a velocidade das informações, a velocidade das mudanças. Antigamente uma coisa demorava para mudar e hoje muda muito rapidamente. É uma marca dos dias de hoje. E isso tem influência na religião, porque as pessoas não mais estão apegadas a tradições, a instituições, elas possuem uma liberdade maior de passar de uma situação para outra, de migrar de uma comunidade para outra, e isso influi na religião. Se pensarmos o trânsito religioso, eu considero que ele está aumentando muito, por conta dessa nova situação que a sociedade vive, de maior rapidez das mudanças, de maior liberdade das pessoas fazerem as suas opções. Em geral, nós identificamos 4 tipos de trânsito religioso. Aquele mais comum, que a pessoa tinha uma religião e ela transita, ela passa para outra, né? Ou, em termos religiosos, ela se converte para outra religião. Aqui no Brasil, por exemplo, era muito comum a pessoa do mundo religioso afro-brasileiro, né, da Umbanda, ou do Candomblé, ou do Espiritismo, passar para a fé cristã, especialmente no caso evangélico, né? Quantos relatos nós temos nessa direção. Também se considerarmos dentro de uma mesma religião, no caso o cristianismo, né? Mas também pode ter o trânsito religioso do catolicismo para o mundo evangélico. Isso também é um trânsito religioso. A pessoa, em geral, abandona a sua religião anterior e assume aquela religião nova, né? Rompendo com os laços do passado, rompendo com as ideias, ainda que muita coisa fique dentro do pensamento da pessoa, dentro do seu costume, né? Mas a identidade que ela ganha é uma identidade nova, uma nova religião. Esse é o tipo mais tradicional de trânsito religioso. Mas existem outros trânsitos, ou outros tipos de trânsito religioso também. Por exemplo, um segundo seria a pessoa ter a sua identidade religiosa, por exemplo, ela é cristã católica, mas ela transita em outras experiências religiosas. Então ela pode ir num culto evangélico, até com certa frequência, participar até de uma comunidade, mas ela não tem a sua identidade ali, a sua identidade é católica. Aí ela pode ir num centro espírita, ou mesmo em religiões afro-brasileiras. Então ela está transitando em outras religiões. Isso é um segundo tipo. No meio evangélico, isso não era muito comum no passado. Mas agora começa a se tornar comum, porque a comunidade evangélica está crescendo. Então com isso crescem também aquilo que estamos chamando de evangélicos nominais, né? Ou não determinados, como o censo demográfico do IBGE diz, né? Que é uma parcela bastante grande de evangélicos assim. Então, significa que também no mundo evangélico começa a acontecer o caso da pessoa ser evangélica, se auto-apresentar como evangélica, não é? E ter a sua identidade evangélica, mas também transitar em outras religiões. Isso não é muito visível, mas é muito comum. Estão aumentando os casos desse tipo, não é? De trânsito religioso. Mas esse segundo se caracteriza pela pessoa ter uma identidade religiosa e participar também aqui e ali em outras. Um terceiro tipo que nós podemos também identificar é a pessoa ter uma dupla identidade.
poderia ser até múltipla identidade, mas em geral é dupla. A pessoa ser cristã, católica e ao mesmo tempo ser também do candomblé. Isso não é pouco comum não, existem muitas pessoas que vivem essa duplicidade. Ou seja, conseguem sintetizar os elementos de duas religiões, né? Então, nós poderíamos ter, pelo mundo afora, uma série de exemplos, né? Onde a pessoa ao mesmo tempo, ela tem duas religiões, né? Ou poderíamos ter mais religiões. Ela consegue fazer essa síntese. Esse seria um terceiro tipo. Agora, há um quarto tipo, e que muitos não chamam de trânsito religioso, mas efetivamente isso é um trânsito religioso, é quando a pessoa tem a sua identidade religiosa, ela não altera a sua identidade religiosa, mas ela transita em diferentes pensamentos religiosos. Aí, o fator determinante não é uma opção que a pessoa faça de passar de uma religião para outra, ou de ter uma religião e conviver com várias outras, experimentar várias outras, que é o segundo tipo que eu falei, né? E nem mesmo ter duas ou três religiões ao mesmo tempo. Aqui, a pessoa faz na sua mente, na sua vivência, no seu imaginário religioso, uma costura de diferentes elementos religiosos provenientes de variadas religiões. Entenderam? Então, a pessoa ela é evangélica, mas ela transita no meio espírita através das ideias espíritas. Ou ela é, vamos dizer, da Umbanda, mas transita com elementos de outras experiências religiosas, cristãs, católicas, ou até mesmo evangélicas, né? Por exemplo, tem muitas coisas do mundo evangélico que vão sendo apropriados, especialmente nos dias de hoje, com a forte influência das mídias. Então, por exemplo, pregações pentecostais muito destacadas, como do pastor Silas Malafaia, por exemplo, é assimilada por grupos católicos, é assimilada por grupos espíritas. Então a pessoa tem a sua identidade religiosa, mas ela também está transitando no plano das ideias, das doutrinas e também das práticas e dos costumes religiosos com diferentes ideias. Então é um trânsito religioso, não é? Onde a pessoa às vezes nem tem a consciência disso, muitos não têm consciência, né? Mas consegue para ter assim uma composição do seu pensamento, da sua fé, ela articula esses elementos, transita em vários campos religiosos, né? Fazendo essa síntese. Pode haver um quinto ou sexto tipo de trânsito religioso? Sim, certamente sim. Mas esses quatro, em geral, são colocados como assim os mais comuns ou aqueles que chamam mais atenção. Agora, pensem bem, esses tipos de trânsito religioso, eles são positivos ou negativos? Aí, cada um de nós, segundo a nossa fé, segundo a nossa experiência pastoral, ou o tipo de experiência que cada um de nós tem, precisamos avaliar, porque cada um deles traz consequências, que aí cada grupo religioso ou cada líder precisa avaliar que positividade tem e que se há aspectos negativos em cada um deles, né? É muito difícil fazer esse discernimento, não é fácil, porque tratam-se de experiências humanas muito complexas que respondem a um tipo de sentido para a vida, né? E que nós temos que, então, cada caso ver e analisar e, se for possível, um discernimento mais comunitário, coletivo, do que significa isso. O que nós não podemos, como líderes, como pastores, ou outras expressões, os padres, ou outros líderes religiosos, é fingir que essa experiência do trânsito religioso não existe, desconsiderá-la, sendo que ela está bem presente na realidade do dia a dia. Vocês podem dar aí vários exemplos, não é? Então, reconhecer o trânsito religioso, identificar as suas causas, as suas características, para um líder é muito importante, porque aí como é que ele vai lidar com isso? Aí ele precisa ter esse balanço, ter esse estudo. Eu, como pastor, por exemplo,
procuro estar atento a essas experiências das pessoas, como é que elas organizam o seu mundo, a sua vida, qual é o trânsito que elas fazem, e podendo ajudá-las no sentido de avaliar melhor essas experiências religiosas, eu gosto de dar essa contribuição. Às vezes é difícil, porque são experiências muito complexas e que as próprias pessoas às vezes não têm noção, não é? Mas que é importante que elas reconheçam e descubram os melhores caminhos a seguir.